Olá, professores! A esta altura, esperamos que estejam bem animados com as práticas de ECG. Neste capítulo, vamos trazer várias possibilidades de experiências de aprendizagem em ECG. A maior parte dessas experiências de aprendizagem são baseadas nas metodologias ativas. Mas você sabe o que são as metodologias ativas? Metodologias ativas são um conjunto de técnicas de ensino e aprendizagem que fazem do sujeito educando o protagonista da própria aprendizagem. Em outras palavras, as metodologias ativas propõem que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção de seu conhecimento. Existem muitas vantagens no uso dessas técnicas. Uma das principais vantagens é o estímulo ao desenvolvimento de cada pessoa individualmente, valorizando as subjetividades e potencialidades de cada um. Para isso, o professor proporciona experiências com maior liberdade e autonomia, para que o estudante desenvolva suas habilidades e percepções sobre o mundo ao seu redor. Essa abordagem estimula o senso crítico e fortalece capacidades de como pensar, avaliar, interpretar e problematizar os conhecimentos, em vez de simplesmente memorizar conteúdos. Também visa o desenvolvimento da autoconfiança, da autonomia e da motivação para aprender, tornando os estudantes protagonistas do próprio aprendizado. Nesse sentido, as metodologias ativas em ECG dialogam diretamente com os 4 pilares da educação propostos pela Unesco. Primeiro, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a ser. Quarto, aprender a conviver. Isso reforça a ideia de que a ECG não tem como objetivo apenas levar conhecimento sobre questões globais, mas fazer com que sejam capazes de refletirem criticamente sobre essas questões e atuarem sobre elas de forma ética, proativa e propositiva. Podemos dizer que nessa abordagem também há muitas vantagens para o professor. Além de estarem lançando mão de técnicas que vão melhorar o desempenho dos estudantes, a experiência mostra que o cotidiano dos professores fica muito mais prazeroso e menos atarefado. Isso porque o uso devido dessas técnicas costuma melhorar o ambiente de aprendizagem da sala de aula, fortalece bons relacionamentos entre os envolvidos e otimiza o tempo do professor. Ao assumir o papel de facilitador da aprendizagem, o professor diminui o foco em transmissão de conteúdo, reduzindo o tempo dedicado a atividades que valorizam a reprodução mecânica de conhecimentos e ampliando o desenvolvimento de atividades mais práticas, que até mesmo aceleram a aprendizagem. Mas que técnicas são estas? Alguns exemplos de atividades baseadas em metodologias ativas são: aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problemas, também chamada de Problem-Based Learning, PBL, traz a proposta do desenvolvimento de aprendizagem por meio da resolução colaborativa de desafios. Habilidades como investigar, refletir, criar e outras são estimuladas. Aprendizagem baseada em projetos. A aprendizagem baseada em projetos se assemelha muito à aprendizagem baseada em problemas, mas vai além ao exigir que os estudantes coloquem a mão na massa, desenvolvendo projetos que os levem a investigar o problema a fundo, desenvolver soluções e implementá-las no seu contexto. Sala de aula invertida. A sala de aula invertida pode ser considerada um apoio para trabalhar com as metodologias ativas, que tem como objetivo substituir a maioria das aulas expositivas por extensões da sala de aula em outros ambientes, como em casa ou no transporte, por exemplo. A ideia é dar acesso aos estudantes aos conteúdos relacionados ao tema de uma aula que vai acontecer posteriormente. Geralmente, estes conteúdos seguem um roteiro e são acompanhados de atividades. Isso faz com que o estudante tenha um conhecimento prévio dos conteúdos que podem ser compartilhados na aula com o tema estudado de várias maneiras, como em agrupamentos, projetos, discussões, estudos de caso, etc. Aprendizagem entre times. A aprendizagem entre times traz a proposta de ensino e aprendizagem por agrupamentos dentro da turma, que fomentem o estudo colaborativo.
Ela é complementar e pode estar associada a qualquer outra das abordagens anteriormente citadas. Em épocas de ensino híbrido, é comum professores fazerem agrupamentos de acordo com a acessibilidade dos estudantes aos canais e recursos de ensino da escola. Nem precisamos nos aprofundar muito que habilidades relacionadas à colaboração, solidariedade, empatia e trabalho em grupo são muito estimuladas com essas técnicas. Claro que aderir a essas metodologias não é tarefa fácil. Envolve uma mudança cultural, tanto dos professores quanto dos estudantes. A visão tradicional do professor transmissor de conteúdos é muito diferente da proposta em metodologias ativas. Mas isso não significa que é impossível se fazer essa transição. Muito pelo contrário, um ajuste de expectativas já ajuda muito a encarar essa transição metodológica. O começo é sempre mais difícil, mas a prática ensina muito. Aliás, o fato de o professor se desafiar, estudar as metodologias ativas e botar em prática o seu uso mostra justamente que ele concorda com alguns dos princípios das metodologias ativas, como 1. O protagonismo está no fazer, no botar a mão na massa. 2. O erro faz parte do processo de aprendizagem. 3. O estudo e a prática se complementam. 4. O conhecimento é fluido e nunca estamos completos. A abordagem da escola como um todo, também chamada de The Whole School Approach, é um conceito que incentiva as abordagens das necessidades de alunos, funcionários e da comunidade mais ampla, não apenas no âmbito do currículo, mas em todo o ambiente da escola e de aprendizagem. Trata-se de uma possibilidade a ser desenvolvida de maneira a facilitar determinadas ações na escola, ao mesmo tempo que se potencializam as possibilidades dessas ações. Envolve ações coletivas e colaborativas na comunidade escolar, com o objetivo de melhorar a aprendizagem, o comportamento e o bem-estar dos alunos, além das condições que as apoiam. O momento complexo de pandemia, de certa maneira, serviu de impulso para a adoção das metodologias ativas. Em entrevista para o portal Nova Escola, o professor José Moran, uma referência em metodologias ativas, menciona que a mistura entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola ao mundo e, ao mesmo tempo, trazer o mundo para dentro da escola. Assim, quando falamos de situações complexas como a que vivemos durante uma pandemia, fica claro que o uso de metodologias ativas é estratégico e fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Ansiosos para aprenderem um pouco mais sobre as metodologias ativas? Imagino que vocês já devem ter se dado conta que essas metodologias são usadas constantemente neste curso, não é? Então, vamos nos ativar para um estudo de mais um capítulo do seu curso de ECG. Bons estudos!